Livro de 1 Samuel, capítulo 31, a partir do versículo 4. Algumas semanas atrás eu estudei um texto aqui na igreja, nesse livro de 1 Samuel, e nos últimos 2 meses eu venho estudando esse livro, e enfim, hoje Deus quer compartilhar uma palavra conosco, acerca de um personagem da Bíblia. Então vamos ler a partir do verso 4, nos diz assim: Então Saul disse a seu escudeiro: Arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venha estes incircuncisos e me atravessem com a espada e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. E assim morreram juntamente naquele dia com Saul os seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus soldados. Saul é o personagem que nós vamos estudar hoje. Um homem que morreu antes do tempo, morreu jovem, cometendo suicídio. Um homem com características distintas para aquele tempo. Um homem alto, bonito, rico, poderoso e um homem ungido de Deus. Porém, nós temos 2 perguntas para fazer aqui hoje. O que nós podemos aprender com a vida de Saul? E além disso, o que nós podemos aprender com a sua morte? Abaixe suas cabeças, vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos consagrar este tempo a Ti, Pai. Vamos estudar hoje quase que um livro inteiro da Bíblia e te peço, Deus, a Tua direção neste momento, Pai. Que o Teu Espírito Santo fale conosco e através do entendimento do Espírito Santo, as verdades do Teu Evangelho possam firmar em nossos corações. Que a Tua voz ecoe em nossos ouvidos nessa noite e que através do Teu Espírito Santo possamos crescer em Tua palavra, Pai. Te pedimos discernimento e orientação nesse momento, Pai. Nós clamamos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Então nós vamos estudar a vida desse personagem da Bíblia, o rei Saul, um homem importante que foi o primeiro rei de Israel. Eu vou ao decorrer da mensagem ler vários textos da Bíblia, ler vários textos que contam histórias acerca de Saul, o que ele fez. Então eu te peço um pouco de paciência, que você fique comigo, preste atenção. Talvez fique um pouco extenso, mas com calma nós vamos chegar até aquilo que Deus quer ensinar nessa noite. Bom, primeiro a história de Saul começa com um pedido do povo. Israel, o povo, a nação de Israel queria um rei. Lá em 1 Samuel capítulo 8, a partir do versículo 4, nós vamos ver um texto que nos mostra como que Saul aparece na história de Israel. Versículo 4 diz assim: Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos que agora você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Os anciãos de Israel, quem eram os anciãos de Israel? Naquele tempo Israel tinha 12 tribos, cada tribo era uma família de Israel, eram os 12 filhos de Jacó. Então, cada tribo tinha um chefe, um líder, um governador, e a Bíblia os chama de os anciãos, os homens que cada um cuidavam da sua própria família, da sua própria casa. Todos eles se reúnem e vão conversar com o profeta Samuel. Samuel era até então o líder de Israel, o juiz que governava sobre a nação. Ele foi o último juiz que Deus separou para liderar Israel. E ali, eles se apresentam para Samuel e fazem um pedido: nós queremos um rei. Nós queremos um rei que nos governe. Até algumas semanas atrás eu expliquei um pouco mais sobre a mudança para a monarquia de Israel, que hoje eu não tenho tempo de explicar. Mas o que eles queriam era um homem para que os representasse. O rei naquele tempo, os outros povos tinham reis. Os reis naquele tempo eram grandes homens, grandes soldados.
Homens daquela época que se tornavam reis, provavelmente causaram grandes revoluções para assumir o trono. Eram homens poderosos e logo precisavam ser grandes guerreiros. O que os anciãos estão pedindo aqui para Samuel é: nós queremos um grande homem que nos represente, nós queremos um herói, nós queremos alguém que nos inspire, alguém que o povo vai seguir e vai acompanhar tudo aquilo que ele disser. Samuel fica triste com aquele pedido, e quando vai orar a Deus, Deus fala para Samuel: Samuel, não fique triste, eles o rejeitaram como líder, mas também me rejeitaram como rei. Deus queria ser o rei de Israel, mas Israel não conseguia lidar com essa falta de uma figura, uma imagem, algo que eles pudessem ver, tocar. Então eles queriam um líder. E Deus fala para Samuel: atenda o pedido do povo, você vai ungir um rei sobre Israel, e ele vai comandar toda a nação. Explique para o povo a consequência disso. Então, isso acontece. Debaixo da orientação de Deus, Samuel vai agora escolher um rei para Israel. E aí, a partir do capítulo 9, a Bíblia nos apresenta Saul, este homem aqui. Logo no capítulo 9, versículo 1, diz assim: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço que tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. Então a Bíblia nos apresenta o personagem chamado Saul. E logo na sua introdução, o que a Bíblia diz? Um homem belo, um homem alto, um homem bonito, que chamava a atenção, que atraía os olhares. Um homem que causava uma boa aparência por onde chegava. E aí a Bíblia vai nos narrar, através do capítulo 10, o encontro de Saul com Samuel. E como a sua unção vai acontecer. Saul, ele está ali cumprindo as ordens de seu pai. Seu pai era um homem rico, Saul possuía bens. Ele estava obedecendo ao seu pai, indo atrás de umas jumentas que se extraviaram. E de repente, Saul encontra o profeta Samuel. Eles têm ali um encontro. Deus já havia falado para Samuel que ele encontraria Saul. E aí no capítulo 10, versículo 1, após o encontro, Saul encontra Samuel. Samuel convida Saul para um banquete, coloca ele em posição de honra entre chefes de Israel, dá a ele a melhor parte do banquete, do animal. E os homens não entendem muito bem o que está acontecendo, quem é esse homem? E em secreto, sem que ninguém saiba, no capítulo 10, versículo 1, Samuel vai ungir Saul como novo rei de Israel. Nos diz assim, capítulo 10, versículo 1. Samuel pegou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Ali Saul, no secreto, sem que ninguém soubesse, é ungido como novo rei. E para confirmar a unção que Deus lhe dera, Samuel faz um acordo com Saul. Fala: olha, a partir de agora você vai seguir caminho, seguir viagem, e Deus vai te trazer confirmações do que eu estou falando é palavra de Deus. Os profetas vão vir até o encontro, Deus vai usar várias formas e várias maneiras de confirmar que isso aqui é algo de Deus. E depois, Samuel vai convocar todo o povo de Israel em Mispa, vai convocar toda a congregação, e diante de todo o povo vai falar: gente, finalmente, vocês terão um rei. Ele lança sorteio sobre toda a nação de Israel, o sorteio cai na tribo de Benjamim, menor tribo de Israel, na casa de Quis, pai de Saul, e em Saul, como novo rei de Israel. Falam que eles vão procurá-lo, ele está escondido, com vergonha, com medo, assustado, mas quando ele se levanta, todo o povo fala: uau, oh, que grande homem, que homem bonito. E ali a celebração entre um povo, porque Saul era exatamente o que o povo de Israel queria.
um herói, um homem bonito, um homem imponente, um homem que chamasse a atenção e o homem que os outros povos iriam temer e respeitar. Esse era Saul, aparentemente. E então Samuel despede toda a nação, fala, cada um volte para a sua casa, a partir de agora Saul é o novo rei. Existem pessoas desconfiadas que não acreditam muito naquela unção, mas Saul se faz de surdo e segue a sua vida. E aí no capítulo 11, a Bíblia vai nos narrar quando Saul realmente se torna rei de Israel. No capítulo 11, a Bíblia nos conta que o rei Naás, amonita, lidera uma encruzilhada para atacar a cidade Jabes-Gileade, uma cidade das mais frágeis de Israel. Ele arma uma cilada e ele sitia a cidade, cerca a cidade. E ali, nesse momento de dor, os homens daquela cidade, eles ficam temerosos por suas vidas e eles decidem fazer um acordo com esse rei amonita. Olha, nós queremos nos unir a vocês, fazer um pacto com vocês, o que vocês querem? E aí esse rei Naás fala para eles, olha, eu quero que todos os homens da nação, da cidade, furem o olho direito. E aí nós teremos um acordo de paz. Naquele tempo o olho direito era muito importante para as formações de guerra. E ali, quando os homens da cidade pedem um tempo para pensar naquele acordo, mandam mensageiros a Saul, falando, olha, estamos sendo atacados. O que você, rei de Israel, pode fazer? E aqui, talvez o melhor momento da vida de Saul acontece. A Bíblia fala que ele é cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que ele, tomado por coragem, ele lança um anúncio diante de toda a nação e fala, aquele que não seguir Saul e Samuel na batalha, morrerá. E convoca toda a nação com ira no coração, uma ira santa. E então a Bíblia nos conta que 330 mil homens seguem Saul, em uma batalha avassaladora contra os amonitas. E ali, diante daquela batalha e aquela vitória que é certa por tantos homens terem acompanhado Saul, finalmente a nação de Israel entende, Saul é o nosso rei. E naquele dia, a festa, a celebração, o povo clama, o povo adora a Deus, o povo está feliz porque os seus sonhos foram realizados, porque finalmente nós temos um vencedor, um líder, um homem que nos representa, Deus está conosco, Saul é o nosso rei e Israel está em festa. A Bíblia nos conta até mesmo que surgem homens que falam, cadê aqueles lá que estavam desconfiados de Saul? Vamos matar eles? Vamos ameaçar qualquer pessoa que fale mal de Saul, porque ele é o nosso rei. E Saul fala, não precisa disso. Hoje tivemos vitória, hoje Deus esteve conosco. E naquele dia, o reinado de Saul finalmente é estabelecido. Vocês estão me acompanhando? Amém? Vamos lá. Então no capítulo seguinte, Samuel se aposenta, nada mais justo, entrega o seu cargo diante de todo o povo, anuncia que tudo aquilo que ele fez, fala, pessoal, agora é com Saul, ele é o líder de Israel. E aí, no capítulo 13, a Bíblia vai começar a nos contar algumas histórias sobre o reinado de Saul. Como que foi, como que ele tomou as suas decisões, como que ele administrou o seu povo. Como que ele liderou Israel em tantos enfrentamentos de guerra. E um personagem surge, Jonatas. Repita comigo, Jonatas. Jonatas. Não é Jonas. Jonas é da baleia. Jonatas é filho de Saul. Jonatas, filho de Saul. Um homem importante nessa história que talvez nós damos pouco crédito. Falamos muito de Davi, pouco de Jonatas. Jonatas foi um excelente líder militar. Um ótimo guerreiro, um guerreiro cheio de fé, valente, temente a Deus, corajoso. E aí no capítulo 13, a Bíblia narra que Jonatas, ele se torna um dos principais chefes ali do exército de Saul, e ele ataca os filisteus, maiores inimigos do exército de Israel. Os filisteus vão ser assunto recorrente aqui nesse texto, até o final da mensagem. Os filisteus, eles eram um grupo de vários povos filisteus, com líderes diferentes, príncipes diferentes, e eles são a maior ameaça de Israel. Naquele tempo, os filisteus eram homens vindo do Egito, eram piratas do mar, que vieram até a costa de Israel e eles dominavam o ferro, uma arma muito importante para a guerra.
Enquanto os soldados de Israel tinham pedras e paus, eles tinham espadas e lanças. Então, constantemente vão ser um inimigo aqui do povo. Porém, Jonatas ataca os filisteus em uma empreitada ali, que ele toma a frente, e ele é bem sucedido, e ele vence os filisteus. E aí sai um anúncio por todo Israel: puxa, o exército de Saul está vencendo os filisteus. Logo, os filisteus ficam irados, se juntam os seus príncipes, e eles vão agora atacar Israel. E aí você fala: vixe, tem um momento de pressão aqui. Saul, ele está morando ali em Gilgal, e ele está ali com poucos homens, porque a maioria dos homens, ao ouvirem que os filisteus estão reunidos para destruir Israel, a maioria dos homens ficam com medo. A Bíblia nos conta que homens começaram a se esconder em cavernas, homens começaram a fugir para depois do Rio Jordão, porque o exército filisteu era poderoso. E aí seguimos na história bíblica. Samuel dá uma ordem para Saul. Fala: olha, Saul, o negócio é o seguinte: espere 7 dias, eu vou chegar. E quando eu chegar, nós vamos sacrificar ao Senhor. Nós vamos fazer um culto ao Senhor, e juntos Deus vai nos consagrar para essa batalha. Combinado? Espere 7 dias. Passa um dia, Saul está com medo. O povo está ali com ele, está com medo. As pessoas estão temerosas, porque os filisteus estão em grande número. Carros de guerra, lanças, espadas. E a palavra de Deus lá: espere 7 dias. Chega o 5º dia, chega o 6º dia, 7º dia raia pela manhã, e ele fala: cadê Samuel? Que não apareceu até agora. Começa a ficar tenso, temeroso por sua vida, temeroso por seus soldados. E então Saul: eu tenho que esperar, não consigo, vai lá e sacrifica ao Senhor. E faz um holocausto ao Senhor, e não espera por Samuel. E ali Samuel confronta Saul, fala: Saul, você desobedeceu a ordem do Senhor. E Saul fala: puxa, me desculpe, eu fiquei com medo da situação, com medo dos homens que estavam aqui conosco, medo de perdermos a guerra, medo que Deus não estaria conosco. E ouça isso, meu querido: a primeira brecha de Saul foi o medo. Repita isso comigo: a primeira brecha de Saul foi o medo. Porém, a Bíblia nos conta que Jonatas, como um líder que tinha ali no povo de Israel, ousado e temente a Deus, cria uma estratégia e vence os filisteus, e causa confusão entre os filisteus, e finalmente Israel obtém vitória naquela batalha. A Bíblia segue, e no capítulo 14, versículo 47, vai contar os grandes feitos do reinado de Saul. Quando assumiu o reinado de Israel, Saul lutou contra todos os seus inimigos ao redor. Contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus. E para onde quer que se voltava, era vitorioso. Lutou com coragem, derrotando os amalequitas e libertando Israel das mãos dos que o saqueavam. Saul tem um começo promissor em sua liderança. Um começo encorajador, pois para onde ele saía, ele obtinha vitória. Saul, um homem poderoso, ungido de Deus e vitorioso em suas batalhas. Passa-se um tempo do capítulo 14 para o capítulo 15. E no capítulo 15, Saul, ele está cheio de si, pois ele é o rei, pois ele é poderoso, pois ele é vitorioso, pois ele passou anos ali do seu reinado e ninguém podia o parar, o deter. Então entramos no capítulo 15 e Deus dá uma ordem para Saul, direta. Saul, você precisa agora atacar os amalequitas e destruí-los. Destruir os amalequitas, essa era a missão. Os amalequitas eram tribos quase que, oh meu Deus, esqueci o termo, terroristas ali daquela época. Causavam mal, saqueavam lugares, atacaram Israel quando saíram do Egito lá com Moisés. E Deus vira para Saul e fala: Saul, nós precisamos eliminar esse mal. Vá, ataque os amalequitas e não poupe nada e nem ninguém. Não poupe nada, destrua tudo. Mulheres e crianças. Destrua animais, destrua tudo, Saul. Combinado?
Então Saul vai à batalha, vai à guerra, mata todo mundo, porém poupa os bons animais e o rei. E volta da batalha feliz com seus soldados. Nós vencemos os amalequitas, mais uma vitória Deus nos deu. E aí Samuel vai ao encontro de Saul já nervoso, bravo, incomodado, pois Deus já havia falado para ele que Saul o desobedecera. E ali Samuel chega e confronta Saul. Saul, o que você fez? Por que eu estou ouvindo os animais? Porque Saul estava lá, não Samuel, eu obedeci a ordem do Senhor. Eu fiz tudo o que você me pediu. E aí Samuel fala, então por que eu estou ouvindo esses animais aqui? E aí Saul, lá no capítulo 15, versículo 15, responde. Saul respondeu, trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas, dos bois, para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Samuel fica indignado com aquilo, porque Saul estava colocando o argumento da desobediência em Deus e algum tipo de culto a Deus. E Samuel no versículo 22 fala, porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e em sacrifícios do que obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Samuel está bravo porque Saul não obedeceu a sua voz. E então no versículo 23 ele explica para Saul, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Naquele dia, o reinado de Saul foi rasgado. Não aos olhos dos homens, não aos olhos da nação de Israel. Isso aconteceu numa conversa privada entre Saul e Samuel. Porém, diante daquele momento, Deus não o considerava mais como rei de Israel. Ali há um momento de discussão entre os dois. Samuel anuncia a Saul que ele não era mais rei de Israel, segue, e a partir daquele dia, Saul nunca mais vê Samuel, o profeta de Deus. E aí no próximo capítulo e nos próximos capítulos, a Bíblia vai nos apresentar um jovem chamado Davi. Davizinho, menino bonitinho, jovem, ruivinho, com certeza com uma aparência graciosa, mas não tinha cara de rei. Mas não tinha cara de líder. A Bíblia nos conta que Samuel unge Davi como novo rei de Israel. E a Bíblia também fala, agora do aspecto de Saul, que a partir ali do capítulo 16, um espírito começa a atormentar Saul. Saul começa a ser oprimido espiritualmente por conta do seu pecado, por conta da sua desobediência, por conta da dureza e obstinação do seu coração. Ele passa a ser um homem oprimido. E aí, capítulo 17 de Samuel, temos uma história famosa, que você a conhece pelo olhar de Davi. Um gigante apareceu, um gigante chamado Golias, um desafio gigante. Versículo 10 do capítulo 17. E o filisteu continuou, hoje eu desafio as tropas de Israel, deem-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Os filisteus invadiram Israel e propuseram ao povo um duelo representativo, que seria um homem contra um homem. O melhor guerreiro filisteu contra o melhor guerreiro de Israel. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual era o herói de Israel? Qual era o homem que se destacava em Israel? Como sendo alto, imponente, bonito, forte, vencedor de batalhas. Quem era esse homem? Saul. Queridos, às vezes a gente lê esse texto aqui e não se prende ao fato de Saul aqui ser o homem mais ameaçado nesse texto, pois todos esperavam que ele, como rei, tomaria a frente do exército e lutaria contra Golias. Porém, Saul aqui já se vê um homem fragilizado pelos seus erros, oprimido espiritualmente, um homem que está com a sua própria moral baixa e que não tem coragem para desafiar Golias.
E olha só, imaginem o cenário, nós estamos num cenário de guerra. Tem um acampamento militar aqui, o outro do outro lado, tem um vale no meio. Chega um soldado filisteu, desafia, todos ficam com medo. E aí todos começam a se perguntar, e Saul? Por que Saul não toma frente? Por que Saul ao menos não escolhe alguém? E a Bíblia fala que passam-se 40 dias nesse cenário. Todos os dias, Golias descia, desafiava o povo, xingava o povo, falava mal do Senhor, falava mal do exército, brincava com a cara de todo mundo, e todo mundo lá assistindo com medo. Creio eu que na primeira semana, Saul chegou para o povo e falou, gente, negócio é o seguinte, quem for lá na batalha, acabou os impostos, será livre de impostos. Alguém topa? Ninguém topou. Semana seguinte ele chegou, gente, negócio é o seguinte, além de livrar dos impostos, eu vou dar uma grande quantidade de dinheiro para quem for lá na batalha. Na semana seguinte ele falou, gente, minha filha, quem for na batalha, eu entrego a minha filha para casamento. Você vai fazer parte da corte real. Silêncio. Nenhum homem teve coragem de fazer isso. Pois os homens enxergaram aquele desafio e falaram, o que adianta? Dinheiro, impostos, a filha do rei, se eu vou morrer. E aí, quando a Bíblia nos conta que um menino aparece, um menino com coragem, um menino falando, não, eu vou lá, eu vou desafiar e tal. E a Bíblia fala que Saul autoriza isso, quer dizer que a moral de Saul está tão baixa, que ele simplesmente fala, tá, tem esse menino aí, que se diz ser corajoso, manda o menino para a morte, depois a gente vê o que a gente faz. Vocês acham mesmo que Saul imaginou, passou pela cabeça de Saul, que Davi venceria aquela batalha? Com um pedacinho de pau e com 2 pedrinhas na mão? Olhe o tamanho da covardia desse homem. E por incrível que pareça, Davi vence Golias. E aí, a partir do capítulo 18, a Bíblia vai nos contar que Davi instantaneamente ganhou prestígio entre o povo. Ele venceu Golias, ele começou a fazer parte da guarda real, e ele começou a liderar Israel em várias batalhas militares, e em todas ele era vitorioso. Saía e entrava e era vitorioso. Saul falava, olha, menino legal, hein? Saul nem se lembrava que ele era o menino lá que tocava harpa para ele. E ele falava, olha, quem é esse menino aí mesmo? Ah, da tribo de Jessé? Poxa, legal esse menino. E ia, era vitorioso e voltava. De repente, certo dia, uma canção mudou tudo na relação entre Davi e Golias. Eles estão voltando de uma das vitórias de Davi em batalha. Saul tem ali um homem de confiança, que seria seu genro no futuro. E a Bíblia nos conta no capítulo 18, versículo 7. As mulheres se alegravam e cantando altamente diziam, Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Uma musiquinha, um jingle, uma propaganda na TV e destruiu Saul por dentro. De repente, toda a confiança que ele tinha em Davi, como seu general ali de batalha, como um homem importante que seria seu genro no futuro, acaba naquele instante. E ele fala, bom, se Davi matou os 10 milhares, será que posteriormente eles vão lhe entregar o reino? Um cara ameaçado em sua posição e um sentimento de inveja cresce em seu coração, de insegurança pela sua posição. E aí a Bíblia nos conta que em um dos episódios que ele estava lá, com demônios o oprimindo e Davi vem tocar na sua harpa, Saul tenta matar Davi com uma lança. E as tentativas de Saul matar Davi vão se seguir nos próximos textos. Essa é a primeira tentativa, ele lança uma lança em Davi, Davi escapa. E aí depois ele fala, Davi, eu mudei aqui de ideia, a partir de agora você não faz mais parte da minha guarda, você vai liderar um grupo de 1000 soldados, e você vai fazer parte da frente do meu exército. Você vai fazer as entradas militares. Um grupo de frente era um grupo mais exposto a ataques do inimigo. E aí ele falou, Davi, vai lá, e aí você pode seguir para as batalhas. Davi, liderando esse grupo de frente do exército, é mais vitorioso ainda do que antes.
Diante de todo o povo, a Bíblia nos conta, ele é vitorioso, ele entra e vence os inimigos e volta e o povo celebra o nome de Davi. E aquele sentimento de inveja, de raiva, de rancor começa a crescer dentro dele. Ele fala, já sei, Davi precisa ser o meu genro, eu prometi isso a ele. Ó Davi, eu ia te dar uma filha, não vou mais, eu vou te dar Mical por sua esposa. Lança um boato aí, chega até os ouvidos de Davi, que ele precisa me dar 100 prepúcios masculinos como dote de casamento. Se você não sabe o que é o prepúcio masculino, eu ia falar para botar no Google, mas não bota. Não coloque no Google. É uma pele do órgão genital masculino. O Google vai te trazer imagens. Enfim, ele pede 100. Davi ouve isso, e ao invés de ficar com medo, Davi fica feliz. Vai à batalha, volta com 200 prepúcios de homens. Quer dizer que Davi mata 200 filisteus, inimigos do povo de Deus, e entrega a Saul. Imagina o cheiro dessa sacola. Meu Deus do céu. E aí depois de ter 3 vezes tentativas frustradas de matar Davi, Saul chama o seu filho Jonatas, que já havia se tornado o melhor amigo de Davi, e fala, o negócio é o seguinte, nós precisamos matar Davi. E tenta convencer ele. Jonatas fala, pai, que isso? O que você está fazendo? Davi é temente a você, é obediente a você, não faça esse mal. Convence Saul a não matar Davi. Passa um pouco, novamente Saul tenta acertar Davi com uma lança. E Davi percebe, não, esse rei quer me matar. Aconteceu uma vez, aconteceu outras vezes, a partir de agora eu preciso temer pela minha vida. Ainda no capítulo 19, a Bíblia nos conta que ele manda mensageiros para matar Davi em sua casa. Ele já havia se casado com Mical, e ela auxilia Davi no escape, na fuga. E aí a partir do capítulo 19, Davi abandona a corte e começa a fugir de Saul, por toda a terra de Israel. Começa a se instalar em cavernas, em lugares, em vales, em qualquer lugar, simplesmente para fugir da presença de Saul, que está com ódio agora tentando matar Davi. Ainda no capítulo 19, Davi se refugia com Samuel, o profeta Samuel. E Saul já não teme mais por Samuel, já não tem mais temor nem respeito, e envia mensageiros para ir lá pegar Davi com Samuel. A Bíblia fala que Deus não deixa, que os homens ali são parados, pois começam a profetizar perto dos profetas. É uma cena maravilhosa que a Bíblia nos conta. Saul manda outro grupo, Saul vai pessoalmente, e em nenhum dos momentos Deus permite. E aí depois, no capítulo 20, Davi precisava se apresentar a Saul, porque eles teriam um jantar na corte, e o genro do rei deveria estar lá. Davi não vai, porque ele sabe que seria morto se estivesse ali. Davi faz um teste com Jonatas para desafiarem a Saul, e Saul é reprovado, pois Saul queria matar Davi. Jonatas protege Davi, e Saul chega ao ponto de ameaçar o seu próprio filho e amaldiçoar o seu próprio filho por acobertar Davi. No capítulo 21, nós temos o que talvez seja a história mais triste dessas fugas de Davi. Davi então vai se refugiar com Aimeleque, o sacerdote do Senhor, que ficava na cidade de Nobe. Ali com o sacerdote, Davi mente, fala, olha, eu vim em nome de Saul, eu vim pois estou com fome, eu preciso de alimento, eu preciso de armas, o que você pode me ajudar? O sacerdote vira para ele e fala, olha, eu tenho só os pães aqui da preposição, tenho a espada de Golias, que foi você mesmo que a trouxe, e é tudo que eu tenho. Ele fica ali durante um período, porém um homem chamado Doeg, o Edomita, ele vê Davi ali, e ele era pastor das ovelhas de Saul, e ele vai até Saul e conta que Davi estava com os sacerdotes. Davi estava reunido com os sacerdotes. E no capítulo 22, 11, eu gostaria de ler um texto triste da palavra de Deus. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. E todos eles vieram ao rei. Saul disse, escute, filho de Aitube. Este respondeu, eis-me aqui, meu senhor. Então Saul lhe respondeu, por que você conspirou contra mim, você e o filho de Jessé?
pois você lhe deu pão e espada, e consultou Deus a favor dele, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Aimeleque respondeu ao rei: e quem entre todos os seus servos é tão fiel quanto Davi, o genro do rei, chefe da sua guarda pessoal e honrado em sua casa? Por acaso foi essa a primeira vez que consultei Deus em favor dele? Não. Que o rei jamais acuse esse seu servo, nem ninguém da casa de meu pai, pois este seu servo de nada soube de tudo isso, nem muito nem pouco. O rei respondeu: Aimeleque, você certamente morrerá, você e toda a casa de seu pai. E aí naquele dia, Saul, com ódio no coração, manda os seus soldados matarem os sacerdotes do Senhor. Os soldados não obedecem. E aí esse homem, esse edomita chamado Doeg, ele fala: então você vá lá e mate os sacerdotes. Naquele dia, 85 sacerdotes do Senhor foram mortos. Doeg ainda se encheu em sua ira e atacou a cidade de Nobe, e matou a cidade inteira. Matou uma cidade inocente, homens, mulheres, crianças e animais. Simplesmente porque receberam Davi, sem culpa nenhuma. E aí então, no capítulo 24 e 26, a Bíblia vai nos contar que Saul continua tentando matar Davi, continua o perseguindo. Na primeira vez em uma caverna, e ele entra na caverna para fazer suas necessidades, e olha só, Davi está lá dentro. Davi percebe que o rei está vulnerável, pois ele estava fazendo suas necessidades, e corta um pedaço da sua capa. E ao se distanciar de Saul, anuncia: olhe Saul, eu poderia ter o matado, mas não o fiz, pois você é ungido do Senhor, e eu não ousaria levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Por que você está me fazendo esse mal? A Bíblia fala que Saul chora e lamenta, e fala: poxa Davi, e chora e se arrepende. E então no texto seguinte, Samuel morre, e logo no capítulo seguinte, Saul volta a buscar matar Davi de novo. Nesse segundo momento, quando o exército de Saul está dormindo, Davi invade o local ali que Saul está dormindo. Novamente tem a oportunidade de matá-lo, e novamente corta a sua capa. Foge para longe e de novo fala: Saul, eu poderia tê-lo matado. Por que, Saul? Por que você me persegue? Eu nunca te fiz mal, eu nunca te persegui, eu nunca ameacei o seu reinado. Novamente, Saul chora e se diz estar arrependido pelo mal que fez. Até mesmo diz: não, Davi, você será o próximo rei de Israel. Trate com benevolência os meus filhos. E mesmo assim não muda. No capítulo 28, os filisteus então armam um cercado contra Israel. Esse cercado poderoso, e aí a Bíblia nos conta que Saul começa a tentar consultar ao Senhor. Ele vai lá, se ajoelha e busca ao Senhor: Deus, o que eu preciso fazer nessa batalha? Deus não responde. Ele chama então o profeta e fala: olha, consulte o Senhor em meu nome. Deus não o responde. Temeroso por sua vida, ele busca uma médium que ele já havia rejeitado, que a palavra de Deus já havia rejeitado, e ali como uma visão, um suposto Samuel aparece a ele, vindo dos mortos, e prediz a sua morte. E no capítulo 31, finalmente os filisteus atacam Israel, vencem Israel. Saul, ferido, como no texto que lemos no começo, comete suicídio e pula na sua própria espada. E assim terminou a história desse rei de Israel. No capítulo 31, a partir do versículo 8, nos conta como seguiu a história de Saul. E aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e os despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor, para levar as boas novas aos templos dos seus ídolos e ao povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote, e o seu corpo fixaram na muralha de Bet-sean.
Quando os moradores de Jabe e Gileade ouviram o que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram, caminharam toda a noite, tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos da muralha de Bet-seã e os levaram a Jabes, onde os queimaram. Depois pegaram os ossos dele e os sepultaram debaixo de um arvoredo. Em Jabes jejuaram 7 dias. E assim encerra a história de Saul. Que lições nós podemos tirar da vida deste homem chamado Saul? E a primeira pergunta que eu faço a vocês nessa noite é: o que pode matar um homem de Deus? O que pode matar? A primeira coisa que pode matar um homem de Deus foi a brecha que atacou Saul, o medo. Saul teve medo e por isso tomou as suas decisões precipitadas. O medo, a pressão por ter resultados, a pressão por obedecer à voz do povo, a pressão pelo ataque do inimigo, a pressão fez com que o medo tomasse conta de Saul. O medo o fez agir e o medo o fez pecar. Queridos, o medo é o inimigo da fé. O nosso medo nos faz perder a confiança em Deus e em suas palavras e em suas promessas. O medo nos torna céticos diante dos desafios. O medo nos atemoriza e nos para. E como medo, a brecha que Saul abriu foi o medo. E o que entrou em sua vida foi o pecado e a obstinação. Saul, através do medo, desobedece a Deus e passa a viver uma vida de pecado. Uma vida de pecado. Avançar cegamente contra a vontade de Deus e não ouvir correção, e não mudar o curso, e não mudar o caminho, e não corrigir a rota, foi isso que levou Saul a conduzir todos os passos de sua vida. Saul não obedeceu à voz de Samuel, quando ele deveria matar os amalequitas. Não obedeceu, não reconheceu o erro, foi rebelde contra Deus, foi obstinado em sua decisão. Até o ponto de 1 Samuel 15, Samuel falar para ele, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. O pecado em nossas vidas, quando ele entra, e quando ele não vê arrependimento, não vê mudança, ele se alastra facilmente. Se alastra como um fogo em terra seca, em mata seca, e ele domina tudo por onde passa. O pecado, ele é um câncer que precisa ser evitado a todo custo. Os pecados que Saul começou a cultivar foram a inveja, o assassinato, o ódio, um coração insensível, um coração obstinado em suas decisões. E queridos, cuidado com os pecados que nós não conseguimos dominar. Pois em Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. O que mata um homem de Deus? O pecado. O pecado mata homens de Deus. O pecado mata homens ungidos por Deus. O pecado mata homens vitoriosos, homens poderosos, homens respeitados, homens que têm pessoas que o admiram e o respeitam. O pecado, ele é implacável, pois não existe fama, reconhecimento ou até mesmo unção de Deus que seja mais poderosa do que ele. O pecado mata os homens de Deus. E o que o pecado faz na vida de um homem? O que o pecado fez na vida de Saul, meu querido? O pecado fez com que Saul perdesse o temor. Não havia mais temor. Não havia mais temor pela palavra do Senhor. Não havia mais temor pelos homens de Deus. Saul perdeu completamente o temor quando manda buscar Davi, mesmo estando com Samuel. Saul perdeu completamente o temor quando mandou Doeg matar 85 sacerdotes do Senhor. Ele perdeu o temor. Ele estava obstinado em suas decisões. Saul várias vezes, em vários momentos, vai falar o nome do Senhor em vão.
Em vários momentos vai fazer juramentos e não vai cumprir. O pecado nos faz perder temor. O pecado, a vida de pecado, a constância no pecado, nos faz sentir remorso, mas não arrependimento. Nos faz ficar tristes quando algo ruim acontece por conta de nosso pecado. Nós choramos, mas não mudamos. A vida de pecado nos faz lamentar pelo mal, mas não mudar a rota e não mudar a direção que a nossa vida está sendo guiada. A vida de pecado nos torna obstinados em nossas decisões que nos levam à morte. E a vida de pecado, meu querido, não se engane. Quando você tentar buscar ao Senhor como Davi tentou, quando você é obstinado em seu pecado, Deus não está mais comigo. Deus não está mais ao seu lado. Oprimido por demônios, no final da sua vida, de forma desesperada, tenta consultar a Deus, que não o escuta, que não o responde. Sabe, Deus não está com você porque você frequenta o culto da Igreja Amor e Movimento. Deus não está com você se você frequenta todas as conferências feitas Brasil afora. Deus não está com você se você faz parte do convívio cristão. Deus não está com você se você todas as manhãs lê o Café com Deus Pai e posta na sua rede social. Deus não está com você quando você faz essas coisas. Deus está com você se você ouve as suas palavras e obedece os seus mandamentos. Deus está com você quando você é temente à voz dele, porque na palavra de Deus diz em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ter Deus comigo não está condicionado aos locais que eu vou, e sim está condicionado à vida que eu tenho. Qual é a vida que você tem? Quem é você quando ninguém vê? Quem é você quando não tem ninguém por perto? O que a sua aba oculta da internet diria? O que os seus pensamentos diriam? O que as suas motivações diriam? Quem é você? Deus está comigo, quem disse? Queridos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus estar conosco está condicionado à obediência, a caminhar com Ele, a ouvir a sua voz, a ser corrigido pela sua palavra, a mudar o curso da sua vida e viver uma vida de arrependimento. O Samuel pregou isso aqui no último domingo, só sobre arrependimento. Ter Deus conosco é ter um coração humilde e quebrantado diante da palavra de Deus. Não confunda o fato de nós sermos uma igreja moderna a sermos uma igreja que compactua com o pecado. Não confunda. Não negociamos os valores da palavra de Deus. Não negociamos aquilo que a Bíblia diz ser pecado é pecado. O salário do pecado é a morte. E se você está vivendo uma vida de pecado, meu querido, eu sinto em te dizer que você está trilhando um caminho de morte. O que o pecado faz na vida de um homem de Deus leva à morte. Não se engane, não é a morte. No momento em que Saul pulou naquela espada, não foi ali que Saul morreu. Saul morreu quando ele sacrificou ao Senhor, lá no culto. Saul morreu quando todos os homens estavam o aplaudindo, falando: olha, Saul agora vai sacrificar em nome do Senhor e nós vamos obter vitória na batalha. Saul morreu dentro da igreja.
Não se engane. O salário do pecado é a morte. Saul, aos olhos dos homens, é uma biografia de sucesso. Saul, se vivesse nos nossos dias, teria muitos seguidores, seria respeitado por muitas pessoas, um grande líder, rei vitorioso, bonito. Mas não era isso que Deus enxergava nele, não era isso que Deus via. Ele era adorado por Israel, ele era agraciado a todos os momentos. Porém, queridos, não se engane, o pecado é capaz de destruir qualquer homem de Deus. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se. Rafael, mas quer dizer que se eu pecar não tem mais história para mim? Quantas vezes Davi não pecou? Davi pecou em pecados até mais reprováveis que Saul, moralmente falando. Qual era a diferença entre Saul e Davi? O arrependimento. Qual era a diferença de Saul e Davi? Davi tinha coragem de se humilhar, de se fazer desprezível entre os homens e falar: Deus, eu pequei, me perdoe pelo meu mal, eu quero melhorar, eu quero ser um homem melhor, eu quero corrigir a rota da minha vida, eu quero me fazer desprezível entre os homens, mas eu quero reconhecer que eu pequei. Mesmo sendo um grande rei, Davi não tinha vergonha de se humilhar diante do Senhor e clamar o seu perdão. Hoje, meu querido, o Espírito Santo está te dando talvez a última oportunidade. Se humilhe enquanto é tempo. Se arrependa enquanto há tempo. Pois a morte é implacável àqueles que vivem no pecado e ela pode sim destruir a sua vida. Abaixe suas cabeças, vamos orar. Senhor Jesus, nós oramos nessa noite, Pai, e pedimos, Deus, para que o Senhor vasculhe os nossos corações. Revele, ó Deus, toda a intenção, revele a Deus toda a motivação por detrás de qualquer ação. E Deus, nós queremos humildemente nos apresentar expostos diante do Senhor e da sua palavra. Pois Deus, não importa se um dia fomos ungidos, não importa, Deus, se somos importantes, se temos um nome, se temos reconhecimento, não importa a nossa posição ou cargo, não importa aquilo que as pessoas pensam de nós, aquilo que importa, Deus, é aquilo que existe em nosso coração mediante a Tua palavra, Deus. E Deus, e se estamos andando num caminho de perdição em nossas vidas, Pai, que nessa noite haja, Deus, mudança genuína de rota. Pai, que nós possamos encarar de frente aquilo que tem nos levado à maldição e pecado em nossa vida, aquilo que tem nos destruído, tem destruído os nossos relacionamentos, destruído os nossos casamentos, destruindo nossos relacionamentos com os filhos, destruindo a nossa casa, família, trabalho, amizades, aquilo que tem gerado morte em nossa vida, que nós possamos encarar de frente, Pai, e que nós possamos reconhecer diante do Senhor o mal que temos feito, o pecado que temos feito, que nós possamos reconhecer diante do Senhor, Pai, que o salário do pecado é a morte, mas através de Jesus Cristo, nós temos remissão de pecado, perdão de pecados, libertação, Deus, nós temos uma nova vida, uma nova esperança em Cristo, há mudança em Cristo Jesus, há salvação em Cristo Jesus, e não importa quão obscuro seja o vale que estamos nessa noite, a cruz de Cristo, a salvação de Cristo, o sangue do Cordeiro tem poder de nos arrancar deste lugar, de nos arrancar do lugar de morte e nos dar vida nesta noite, Pai. Espírito Santo de Deus, nós clamamos o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que nessa noite o Senhor Jesus Cristo limpe as nossas vestes, Pai, e que haja mudança, Deus, de rota.
mudança de destino, Pai. Nós nos arrependemos, Senhor. Jesus Cristo, venha ser o nosso Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Jesus Cristo, nós precisamos da Tua cruz mais do que nunca. Jesus Cristo, nós precisamos do Seu perdão mais do que nunca. Jesus Cristo, nós precisamos da Sua misericórdia mais do que nunca. Que o Senhor não desvie de nós o Teu olhar, Jesus, e que com graça, amor e benevolência, o Teu sangue nos alcance nessa noite e tire de nós todo pecado, toda marca, toda dor, todo passado, todo trauma. Arranque de nós, Deus, toda a obstrução do diabo, toda a opressão maligna. Arranque de nós, Deus, tudo aquilo que nos aprisiona. Arranca de nós, Deus, pois através das Tuas pisaduras nós somos sarados, Deus, em nome de Jesus.